Fala pessoal, começamos aí mais uma entrevista com o especialista e hoje é um tema muito bacana. Dor é algo que você que é atleta ou não atleta provavelmente já experienciou algum momento de frustrante assim de dor, que você não sabia mais o que fazer, a quem recorrer e às vezes acaba tomando algumas medidas até drásticas, desnecessárias. E eu trouxe um especialista aqui, um grande amigo meu, para estar falando para a gente, esclarecendo alguns pontos de dúvidas que talvez você possa ter e para não cometer talvez mais essas bobagens aí de recorrer a algumas formas empíricas, né? Antes de mais nada, vou já falar agora no começo, que durante o vídeo eu esqueço. Não esquece de deixar seu like, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais pra gente estar conseguindo atingir mais pessoas com a mensagem que a gente tem para passar aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e usa o cupom Olympus. Usa o cupom Olympus no canal, lá no site da Epic Lift pra... Aqui ó, só tá à frente, a parte de trás é mais bonita, né? É difícil de fazer, tinha que deixar talvez uma camisa de costa aqui. Usa lá, entra lá no Epic Lift, nosso parceiro, e usa o cupom Olympus. Então, tô aqui com o Eric Pacher, especialista e médico, grande amigo meu, presente aqui da Epic para você. Pô, obrigado, meu querido. É a Espero que primeira você blusa da goste, Epic. espero que sirva aí em você. Gostoso. Pegaram um 3GG, falei pra eles Será que é o que serve? tamanho. Não, vai ficar lindo, cara. Vou usar esse fim de semana já. Muito obrigado. Fechou? Adorei. Obrigado mesmo. Eric, conta um pouco aí pra gente da sua história, sua formação, o que você trabalha atualmente, e aí depois a gente já vamos falar um pouco sobre dor, como você pode ajudar a galera nesse quesito, nesse conhecimento aí. Bom, eu me graduei em Medicina na Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, que dá umas 3h30 aqui de Campinas. E desde então eu venho me aprofundando especificamente na área de doenças crônicas, de coisas crônicas como diabetes, hipertensão, dor crônica e tudo que rege e está envolvido nesse ambiente, né? E também performance e a questão da obesidade, que é uma das doenças crônicas mais importantes que a gente tem em aspecto mundial hoje. Eu fui buscar conhecimento em algumas instituições renomadas, como o Einstein e tudo mais, mas talvez a maior fonte de conhecimento seja justamente a literatura científica, que é onde todo mundo bebe, né? E nesse sentido, eu também trabalho na parte de ensino de interpretação e leitura de artigos científicos para profissionais da área da saúde, médico, nutricionista, educação física, fisioterapeuta e afins. A gente já participou da formação aí de mais ou menos 350, mais ou menos, profissionais. Eu gosto bastante. Eu lembro que, eu sempre estudei muito, e uma das coisas que eu sentia falta na faculdade, desse tipo de ensino, que eu fui ter acesso só quando eu fui para um grupo de estudos na USP, que eles falavam muito de metodologia da pesquisa, foi quando eu comecei a me aventurar bastante nesse universo, entender um pouco mais como ler artigo, que é um processo chato, mas quando você aprende de uma forma mais eficiente cada tópico, cada passo do artigo, fica mais simples, fica mais fácil, né, de digerir aquelas informações. Foi quando eu encontrei você, o seu perfil no Instagram, e que é especializado, naquela época você falava bastante de metodologia da pesquisa, e me ajudou muito a interpretar os artigos e ler com um pouco mais de prazer, né? Porque querendo ou não, acho que livro você lê de uma forma, né? Eles escrevem de uma forma mais fácil de você entender. Artigo não, tem até aquela coisa mais rigorosa, metodologia, a parte de estatística, que, cara, quando eu tive que escrever meu artigo, nossa, era a parte mais chata de todas. Até hoje eu não gosto muito de ler a parte de estatística. Você acabou tornando essa tarefa um pouco mais fácil para mim, né? E tanto que, poxa, o que me traz muito conforto em acreditar nas coisas que você fala, e muitas das vezes eu tenho dúvidas de alguns temas para estudar, eu venho conversar com você, justamente porque eu sei que você é extremamente embasado nessa parte da ciência. Então você não endeusa nenhum cientista, você não fica endeusando nenhuma universidade, nenhuma instituição acadêmica, não, putz, é porque eu vim de tal lugar e por eu ser de lá, tudo que eu falar é verdade e acabou porque eu vim de lá. Então o fato de você se embasar na literatura em si é algo que me traz muito conforto, e também um dos motivos de eu ter trazido você aqui para conversar com a gente é sobre dor, que é um fenômeno, eu acho que acomete 100% das pessoas. Dá pra gente falar? A vida no fundo é dor, né? Tudo é dor. Já vamos pra filosofia. Mas sempre vai ter alguma coisa. A gente só tá aqui hoje como espécie, etc, porque existe dor. A dor, ela cumpre um papel fundamental na nossa vida no aspecto de proteção. Então, pessoa que não sente dor, ela acaba se expondo a perigos que não são de bom tom que a gente se expõe. Então, a dor, no fundo, é uma ferramenta evolutiva. Então, a dor, ela dá pra gente considerar basicamente que a dor é um mecanismo de proteção do corpo. A dor não é só isso, mas esse é um dos papéis principais dela. E toda dor é ruim? A dor, por definição, isso quem fala é a IASP, que é a International Association for the Study of Pain. A dor é uma experiência desagradável, sensorial, né, que se assemelha àquela que acontece quando você tem um dano real ou potencial a algum tecido. Então, por definição, a dor é desagradável. Agora, daria para considerar que ela tem um aspecto desagradável, porque existem pessoas específicas que gostam de algum tipo de dor e veem um certo prazer nisso, e a gente vê muito isso em atleta, né, por exemplo. A pessoa sente a dor muscular tardia e tem prazer com isso. Ainda assim é dor, mas a questão do desagradável pode ser sujeita a algum debate. Entendi.
Porque daí fica subjetivo. É. Se a gente entra no campo da subjetividade, aí a Fica 5 conversa é horas aqui. infinita, né? Tá, mas vamos falar então da dor ruim primeiro. Vamos dizer assim, uma dor de lesão. Porque nem toda dor significa que você tá lesionado, né? Então, por exemplo, você saiu do treino de musculação, tá sentindo aquela dor no dia seguinte, dor muscular tardia, não é necessariamente uma dor de lesão, tá? E tanto quanto não é algo necessariamente ruim. Vamos falar da dor ruim, dor de lesão. Eu já tive experiência de sentir dor de lesão e acredito que você também, por conta do seu ombro, né? Essa dor específica da lesão, quando você machucou o seu ombro, quando que a pessoa ela machuca e ela sente uma dor de lesão e ela tem que parar de treinar? E quando você vê que, tipo assim, não, parar é algo ruim. Por exemplo, vamos começar, por exemplo, uma lombalgia às vezes, entendeu? Certo. Primeiro ponto é que a dor muscular tardia que a gente sente também é uma lesão. O consenso de Munique, que dá a classificação das lesões musculares, traz a dor muscular tardia como uma espécie de lesão. É uma lesão muscular de muito baixo grau. Agora, cara, é muito difícil fazer essa resposta porque existem dois tipos, grosso modo, de lesões. Então, por exemplo, tem aquela lesão que é uma lesão aguda. Então, estou fazendo levantamento de terra e travei a lombar. Ou um trauma, às vezes, uma paulistinha, um entorse, Uma luxação. uma luxação. Exato, Tá. são lesões que são agudas no sentido de que você estava sem dor e do nada agora está com dor. Existe um evento que desencadeou essa dor. Então, essas lesões, elas costumam ser mais claras, né? Então, a pessoa, ela sabe instintivamente que se ela lesionou o ombro, por exemplo, numa chave de braço, numa queda, alguma coisa, ou travou a lombar, fazendo um terra, é de bom tom que ela descanse no primeiro momento. E existem as lesões que a gente chama de lesões de overuse, lesões de sobreuso, que são lesões que não têm um fator desencadeador óbvio. Então, não é, não, fiz isso daqui, agora tô com dor. Não. É uma dor que ela vem desenvolvendo ao longo de algumas semanas, alguns meses. Então, é aquela dorzinha chata que você tem no cotovelo, quando você faz coisa direta, quando você faz um tríceps testa, quando você faz no supino, no ombro. Então, dá para diferenciar, dá para classificar a lesão de uma forma grosseira nessas duas formas. Que daí são tipo as IT da vida, epicondilite, bursite. Uma bursite, uma tendinopatia, coisas do tipo, tudo mais. E aí a primeira instância ela é uma dor aguda, mas a partir de quanto tempo que ela se torna uma dor crônica? A diferenciação entre dor aguda e dor crônica é uma diferenciação que a gente faz por consenso e a classificação é temporal. Então, assumiu-se por consenso que a dor ela deixa de ser aguda e torna-se crônica com 3 meses de duração. E a grande diferenciação, na verdade, ela reside num fato importante. A dor aguda, ela tem uma função protetora. Então a gente conversou agora há pouco sobre como a dor ela foi um fator evolutivamente importante para a gente estar aqui hoje. Porque a pessoa com dor poupa a estrutura que foi lesionada. Então se eu torci meu pé, eu não vou andar normal. Eu vou andar de uma forma que eu consigo sustentar, eu consigo poupar meu pé de ser mais machucado. Então a gente estima que a dor ela cumpre essa função de proteção em até 3 meses. A partir de 3 meses, a gente começa a observar um fenômeno de dissociação da dor que a gente sente com a lesão estrutural. Isso para uma classificação específica de dor que a gente chama de nociceptiva, né? Então, a partir de 3 meses, a gente espera, por exemplo, que o seu tornozelo já se recuperou. A sua lombar já se recuperou. Mas se você ainda tem dor, isso não necessariamente representa mais uma lesão que se mantém naquele tecido. Pode ser, em alguns casos, por exemplo, cirurgias que demoram muito tempo para se recompor, etc. Sim. Mas geralmente perde essa função de significar um dano e ela deixa de servir para proteger o tecido e passa a servir para encher nosso saco. Basicamente é isso. Entendi. Arbitrariamente em 3 meses. O seu corpo, ele aprende, talvez, posso estar falando besteira, né? Ele aprende que aquilo é algo normal? Ah, beleza, essa dor tá aqui e vai ficar aqui, é o meu estado agora, status quo. Existe controle e existe remissão. Mas falar em cura em doenças crônicas é uma coisa um pouco complexa. Mas pode acontecer, em alguns cenários específicos. É que nem eu falei anteriormente, o corte de 3 meses é um corte meio arbitrário. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter dor há 4 meses, mas pode ser uma tendinopatia. Você está com tendinopatia, ela é curada e aí a dor some. Era uma dor crônica que se curou. Mas a pessoa pode ter condições, por exemplo, de dor crônica, tipo uma fibromialgia. E aí isso faz com que não tenha de fato uma cura. A gente bota tudo no mesmo balaio de dor, mas na verdade existem vários tipos de dor, né? Existe a dor nociceptiva, que é aquela decorrente de uma lesão muscular, por exemplo, um tecido, uma tendinopatia. Existe a dor neuropática, então, por exemplo, uma hérnia de disco que está pinçando o nervo ciático, por exemplo. E existe a dor nociplástica, que é um componente de dor majoritariamente central, como a fibromialgia. E existe a dor mista. Então, por exemplo, uma pessoa com osteoartrite no joelho, né, tem uma artrite no joelho, ela tem uma dor de dano na região, mas é uma dor de tão longo prazo que também já tem um componente nociplástico importante. Então, embora a gente fale em dor, de forma geral, é importante entender que dor é muito complexo. Existe um mar de informações
a Uhum. respeito de dor. Ainda tem muito a ser estudado, né? Muito. Até Tem muita coisa que a porque gente ainda não sabe. 100%, e grande parte dos trabalhos que a gente tem, inclusive, são em modelo animal, por motivos óbvios. E não, eu já vi, tem alguns estudos em humano que eles fazem indução de dor por uma injeção, se eu não me engano, né? E Tem. aí eles estudam, por exemplo, níveis de fadiga, talvez, como as pessoas, por exemplo, eu lembro lá na USP que eles aplicavam a mesma quantidade de dor em indivíduos diferentes e cada um respondia de uma forma diferente. Tinha cara que nem sentia. Falou, Sim. não, putz, mas pode aumentar a dose que eu tô. Como que funciona essa injeção que eles fazem? É porque dor, que nem a gente conversou anteriormente, é uma experiência, né? Então, é uma experiência totalmente subjetiva. Então, existem pessoas que têm uma tolerância maior. Como é que funciona a dor, grosso modo? Então, imagina que eu tive uma lesão aqui, eu levei, sei lá, uma facada na minha perna. Tá. Esse estímulo da perna, dessa lesão que aconteceu na minha perna, isso para dor nociceptiva, né? Ele vai chegar aqui, ele vai ser transmitido por vários neurônios até a minha medula. Da medula ele vai subir, aí no cérebro ele vai ser interpretado. Então, se eu tive uma lesão, uma dor 10 de 10 aqui, por exemplo, ela pode chegar aqui em cima como 12 de 10 ou como 4 de 10, pode chegar aqui em cima como 15 de 10 ou como 2 de 10, eu posso interpretar ela como 0 de 10 ou como 20 de 10. Então, existe todo um trajeto da dor, uma rodovia da dor, durante a qual ela vai sendo modulada até que a gente de fato perceba ela como dor. Uhum. Isso também é subjetivo. Então, a gente sabe, por exemplo, que atletas, especialmente esporte de contato, eles têm uma tolerância à dor muito maior. Então, o mesmo estímulo que eu dou, então, por exemplo, o mesmo peteleco que eu dou em uma pessoa que é atleta de jiu-jitsu, por exemplo, de MMA, ele vai sentir isso diferente do que uma pessoa sedentária. Seu corpo, nosso corpo, ele vai então mudando a sensibilidade, ele vai mudando a sensibilidade dessas percepções e ele vai aprendendo a lidar com a dor, aprendendo a lidar com o desconforto. O nosso corpo ele tem como se fosse uma farmácia endógena dentro dele, especialmente pelo sistema descendente de dor, pela qual ele consegue modular os estímulos que chegam até o nosso cérebro. Então, Uhum. tudo isso é muito. A dor ela é um fenômeno, mas existem vários inputs, várias coisas que influenciam ela. E mesmo coisas que são intra-individuais. Então, nós mesmos, por exemplo, num dia que está mais triste, as coisas elas doem mais. A lesão pode ser a mesma, mas a percepção de dor que você tem, ela é amplamente influenciada. Por isso que a gente observa hoje a dor dentro de um paradigma que a gente chama de modelo biopsicossocial. Então, existem os fatores biológicos, a lesão, o grau da lesão, ou a cirurgia, enfim, o que está acontecendo ali do ponto de vista biológico. Existe o fator social, então como que a pessoa interage com o ambiente dela, e existe o fator psicológico, então como é que a pessoa está, o humor dela, esse tipo de coisa, e tudo isso impacta diretamente em qual que vai ser a experiência daquela pessoa com a dor. Então, muitas vezes a gente reduz tratar a dor como resolver o problema biológico, mas esquece do panorama psicossocial daquela pessoa. Uhum. Então, quando a gente fala de reabilitação de lesões, por exemplo, e tudo mais, a gente aborda, óbvio, o fator biológico, mas também aborda o fator biológico da pessoa, psicológico da pessoa e social Então, daquela mesma pessoa. em outras palavras, a gente educa a pessoa. Basicamente, a educação em dor é um dos princípios fundamentais de tratar a dor. Você pega condições, por exemplo, no consultório eu atendo muito fibromialgia. Se você não educar a pessoa em relação ao que ela está sentindo, a vida vai ser uma merda. Uhum. A pessoa tem que entender como é que as coisas funcionam para conseguir lidar melhor com aquela E condição. aí a gente pode entrar num tema bacana, que é o tal, existe o efeito placebo. Então, olha, toma essa água com um pozinho aqui, que ela vai melhorar a sua dor, e tem o efeito nocebo, que eu acho que é o que tem muito, muito hoje na internet, que é, se você dobrar a coluna fazendo levantamento de terra, você vai machucar o lombar. Você vai sentir, aí a pessoa, ela fica com aquilo na cabeça e, às vezes, ela sente alguma dor treinando e fala, não, eu fiz a técnica errada, sendo que a gente nem consegue predizer exatamente qual que é a técnica errada e qual a técnica certa, Sim. né? Então a gente já começa, nós por um lado estamos tentando educar as pessoas a, olha, faz isso que é tranquilo, não tem problema algum. E na contramão tem outros profissionais, e às vezes nem profissional, é a sua tia, é a sua avó, é o seu pai super preocupado, que não tem conhecimento, né, da área da saúde, fica falando que aquilo vai te causar uma dor, vai te causar uma lesão, e você fica com aquilo na cabeça, que é o efeito nocebo, né? Você acha que hoje em dia as pessoas, elas experienciariam menos catastrofizações de dor se elas fossem mais informadas? E é muito louco, porque um dos fatores de risco para uma dor aguda se tornar crônica, então uma dor que cumpre uma função de proteger o tecido, virar uma dor que não tem mais essa função, mas continua te enchendo o saco, é justamente uma hipervigilância aos movimentos e uma catastrofização em relação à dor.
E essa hipervigilância, ela vai gerar uma hipersensibilidade, você vai reduzir a amplitude de movimento, você vai evitar fazer movimentos, Aham. e aí essa sensibilização vai aumentar, e a experiência de dor vai aumentar cada vez mais, e a pessoa vai ficar se dopando com remédio, com charlatões aí, com médicos Eu e chamo isso fisioterapeutas. de ciclo da dor. Uhum. Então a pessoa ela tem uma dor excruciante, uma dor importante, uma dor que incomoda a vida dela, e ela naturalmente ela quer resolver essa dor, né? Todo mundo quer resolver coisas que incomodam. Só que ela acaba sendo predada, ela acaba sendo desviada da luz e acaba indo pra coisa desse tipo. Então assim, não, vou ter que fazer, ter que me mexer sempre quadradinho, então ela vai levantar assim. Não, cara, tá tudo bem você encurvar a coluna, você mudar sua postura, tá tudo certo. Mas a pessoa ela é predada por esse tipo de desinformação que é amplamente divulgada em rede social e acaba depositando a cura para sua dor, não no que de fato funciona, mas sim no que ela acredita que funciona. Só que existe uma discrepância entre essas duas coisas. Então, ao invés de ser abordada dentro do modelo biopsicossocial, que a gente conversou, de educação, de reabilitação, de exercícios e de medicações que foi indicado, ela acaba depositando toda a esperança dela na hipervigilância, na catastrofização dos movimentos, tá? Eu tô com dor, meu Deus, eu vou morrer, e em um monte de manipulados e coisas, etc., que não vão trazer a resolução da dor. Vão até cronificar ela, então ela cai num ciclo em que ela tem um problema, tentando resolver esse problema, ela piora o problema, e aí você começa numa roda que não para nunca. Tirando aqueles tipos de lesões mais graves, como fratura de um osso, uma cirurgia, um pós-cirúrgico, as dores mais comuns que a gente está mais acostumado a ver, um mau jeito, uma inflamação muscular, uma tendinite, ou às vezes uma luxação, que seja, né? Qual o primeiro tipo de tratamento que você aconselha para os seus pacientes? A gente pode dividir lesões de uma forma em relação ao tecido que está sendo cometido. Então, para lesões de tecidos moles, que não envolve osso, então, luxar o ombro, luxar um punho, quebrar um dedo, um braço, ou algo do tipo, é uma coisa um pouco mais complexa que não tem como falar aqui. Aham. Mas Aí, agora, aí, aí teria realmente que fazer um repouso, via de regra sim. Via de sim, regra sim, porque é certo. uma estrutura muito. Porque tem que cicatrizar, É, danificou tecido, às vezes a luxação rompe tendões, é um ligamentos. processo diferente. Agora, Tá. para lesões de tecidos moles, especialmente aquelas que não envolvem ruptura de tendão, então, por exemplo, Eric, eu tô fazendo um terra aqui e rompi meu bíceps. Para você não vai servir isso daqui, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, eu machuquei a lombar, dei mal jeito na lombar, travei a lombar, ou então, eu senti alguma coisa estranha aqui no meu bíceps, alguma coisa do tipo. São lesões mais leves, no sentido de que elas não impactam na tua função imediata e não tem nenhuma deformidade aparente, né? Porque romper um tendão é uma coisa diferente Aham. de você Sim, sim. estar com uma dor estranha no bíceps. Uhum. Para esse tipo de lesão, a gente usa um acrônimo atualmente que se chama Peace and Love. O importante de dizer é que, embora a Paz e gente. amor? Paz e amor. Paz e amor. O importante de mencionar é Uhum. que, embora muita gente tenha aprendido e muitos médicos ainda reproduzem, tratar esse tipo de coisa com descanso, anti-inflamatório, gelo, né, um descanso absoluto, hoje, na verdade, a gente sabe que uma abordagem mais ativa de recuperação, ela tende a ser mais eficaz. Então, se você travou lombar, você não precisa ficar em repouso. Na verdade, talvez nem gelo você precise, talvez nem analgésico você precise, porque essas coisas, embora tragam algum alívio, elas também trazem o potencial de atrasar a sua recuperação. Então, talvez a principal orientação que eu posso dar é, número um, você usar o bom senso, né? Porque tem que ter bom senso, né? Tudo que a gente vai falar aqui é tudo uma ideia geral, só que existem casos e casos. Então, se você está com dúvida e você acha que pode não ser algo tão leve, busca alguém para te avaliar. Não tem como fugir. Agora, se você acha que é algo mais ok e tal, tudo mais, você vai poupar na medida em que você não precisa ficar sem dor, mas se uma dor até 3 de 10, estaria ok. Então, 10 é a pior dor da vida, até 3 de 10 está ok. Então, por exemplo, eu travei minha lombar. Beleza, posso não conseguir fazer um agachamento, mas assim, talvez uma extensora eu consiga fazer. Uhum. Talvez um bíceps eu consiga Uhum. fazer. Mas dói. Se não dói muito, dói até 3 de 10, tá ok. Você pode continuar fazendo suas atividades, é até bom que você faça isso para você não perder condicionamento, para o exercício também agir como analgésico, porque a gente tinha esse efeito de analgesia ou hipoalgesia induzida pelo exercício físico, e para você até melhorar a sua lesão. Então você protege, Uhum. Sim. mas não precisa. É como criar um filho, né? Eu não tenho filho, mas ainda bem. Eu Mas tem um imagino monte de que. gato, né? Eu tenho muitos gatos, eram mais, mas alguns morreram. Tá. É como se fosse um filho, você protege ele de certa forma, Tá. mas não tem que proteger tanto assim. Então tá tudo bem você expor Sim, sim. gradativamente. Eu falo assim, não sei se para você faz sentido nesse caso, nesse contexto, aquela frase, foi Aristóteles que falou, se for suportável, suporte? Não sei se foi ele que falou, mas eu concordo. Eu lembro, eu Dentro de um falo, certo ponto. porque acontece, cara, é muito normal meus alunos aparecerem aqui com, tô com uma dorzinha no ombro, tô com uma dorzinha, fez alguma coisa, que horas apareceu? Não sei, só tô com a dor. E aí,
existe, quais são as chances, por exemplo, meu irmão recentemente, ele tá numa transição da vida dele muito importante, né? Então provavelmente tem um misto aí de ansiedade, com, né, um pouco de nervosismo. E aí, numa semana ele tava fazendo terra com 170 quilos, ele só faz musculação. Na semana seguinte ele foi fazer 180, que é uma carga que ele já fez outras vezes, né? Não era nada de novo, ele ia fazer uma, duas repetições, né? Era algo que com 170 ele tinha levantado rápido, e ele foi levantar e pum, travou a lombar dele. Travou de tipo, nossa, tô com uma dor, vou no hospital tomar remédio e tudo mais. Existe o fator, nenhuma dor é psicológica, né? Nenhuma dor é psicológica, mas você acha que essa fase da vida da pessoa dela tá ansiosa, nervosa, no momento às vezes ruim, ou às vezes vai numa reunião, numa palestra super importante, você tá ansioso para aquele momento, esses fatores, eles podem aumentar a probabilidade de você experienciar dor de qualquer tipo? Sim, sim. A gente tem que entender que tanto a performance quanto a dor, elas não são coisas que são contínuas, né? Então, na performance, por exemplo, existe o conceito de readiness na medicina esportiva, que é o quão pronto a pessoa tá para treinar, para ter performance, para performar bem numa competição ou até num treino. Então, coisas como estresse, sono inadequado, preocupações, ou até variações do próprio ciclo circadiano, então, treinei de manhã ou de noite, etc. A temperatura também, tudo isso impacta na performance. Então, embora a gente use no treinamento, uma carga consolidada, não é bem assim. Às vezes, uma carga que você já levantava pode ficar mais difícil ou até ficar mais fácil, depende muito do contexto que você tá. E a gente sabe também que essas preocupações de cunho psicológico e etc., elas podem levar a uma desatenção durante o treino em relação a alguma parte específica e pode também aumentar o risco de lesão. Não é uma evidência forte, mas existe uma grande possibilidade, né? Se você tá com a cabeça em outro lugar, por exemplo, tá treinando, a chance de você fazer merda aumenta. Uhum. E da mesma forma, se o seu psicológico tá inundado por outras coisas, preocupações e etc., você tá num estado pró-dor. Então, a dor que você sentir, ela provavelmente vai ser amplificada nesse aspecto. Porque eu pergunto isso porque um desafio muito, muito grande que eu enfrento sendo um personal é o fato das pessoas elas pegarem um certo trauma daquele movimento em específico e aí elas não querem mais fazer. Já aconteceu de aluno falar para mim, não, eu travei fazendo levantamento de terra, senti dor na lombar, eu tenho medo, eu não quero fazer, ou odeio esse exercício. E a primeira coisa que eu falo para o aluno é a seguinte, não existe exercício insubstituível. Você pode fazer tudo e você pode deixar de fazer o que você quiser aqui. Mas eu falo assim para ele que eu acho que começa minha parte da educação, que é, eu não gosto da ideia de você se limitar em não fazer algo. Então, Uhum. você não fazer aquele exercício porque você não gosta, por exemplo, eu odeio fazer a fundo búlgaro. Então, assim, eu não coloco no meu treino porque eu sei que eu não gosto, é uma fase de desafeto muito grande, eu não sou atleta de alto rendimento, de alta performance profissional, não precisa ter no meu treino, eu não coloco no meu treino, né? Mas é uma opção porque eu não gosto. É diferente de eu falar, não vou fazer porque é um trauma meu, porque eu tenho medo. Eu não acho legal o aluno se limitar. Então eu gosto de falar assim para ele, olha, por enquanto a gente vai ficar sem, mas eu gostaria muito de que em algum momento a gente colocasse, reintroduzisse esse exercício na sua rotina, não para você levantar 200 quilos, mas para você perder o medo e você ver que não tem nada demais, não é o movimento que causou isso em você. Talvez ele tenha sido o estopim, mas vamos se atentar para sobrepeso? Como você está dormindo? Ah, durmo mal. Como você bebe água? Não sei quanto que eu bebo, devo beber 2 litros. Pô, um cara de 90 quilos bebendo 2 litros de água? Como que é a sua alimentação? Ah, gosto de beber álcool, como fritura, não como legumes. Então, assim, e aí, às vezes, e é esse tipo de público que vai cair no charlatão que fala que curvado coluna no terra vai machucar, vai falar que você tem que tomar tais, tem que fazer a dieta, sei lá, da onde para melhorar. Aí eles acabam, tem que tomar tal suplemento que vai melhorar suas dores. Então, essas pessoas elas caem muito no conto do vigar desses charlatões. E aí não é muito óbvio você virar para a pessoa e falar assim, talvez você esteja com essa dor, porque apesar de ter começado em algum exercício, mas talvez o que tem ajudado é o seu sono, sua hidratação, você não come direito. E a pessoa fala, não, como assim? O meu sono. Aí eu falo assim, né? Tem um caso de uma aluna que falou assim, não, pode sempre que depois que eu acordo com dor no ombro, não sei o quê. Eu falo assim, mas quanto tempo você fica dormindo no dia que você acorda? Pô, eu durmo, sei lá, 10 horas. Eu falei, então, tá muito tempo parado, Ai, que entendeu? inveja. É. Então, você entendeu o desafio que Eu às vezes eu entendo. tenho que ter com o aluno? E aí, tipo, pô, eu sou um profissional. Querendo ou não, não é uma profissão nobre, né? Por exemplo, não é igual o médico. O cara vai ver a opinião do médico, o especialista que ficou 10 anos estudando, e ele vai dar um peso muito grande. E a do personal, às vezes que tá certo, o contrário do charlatão que fala pra você não agachar nunca mais, tá errado, entendeu? Como que você instruiria? Como que você vê essa situação? O grande problema hoje nessa área da informação é que você não sabe muito bem em quem confiar, né? Então a pessoa ela acaba sendo depositando a confiança dela em quem consegue enganar, de certa forma, ela melhor. Então as pessoas trazem
pseudo-evidências de competência que iludem o leigo, né? Igual teve um cara uma vez na rede social que eu discuti com ele, é um cara que fica falando pra tomar óleo de coco, é um careca barbudo, comer carne, etc. Eu falei, não é bem assim, né? Tudo mais, tal. Existem vários trabalhos que mostram que o aumento do consumo de colesterol pode aumentar o risco cardiovascular, tem infarto, AVC e tudo mais. E aí a argumentação é, você prefere confiar no barbudo careca de 108 quilos, faixa preta de jiu-jitsu, ou no médico que usa calça no umbigo? Então, as pessoas, elas são ludibriadas por pseudo-evidências de competência. Então, elas acham que alguns atributos físicos ou pessoais, ou conquistas pessoais, garantem a competência em uma outra área. Então, assim, o fato de eu usar uma calça no umbigo, que inclusive está no meu umbigo nesse exato momento, seria um argumento contra a minha competência técnica como profissional. Ao mesmo tempo em que eu, sei lá, ser careca ou barbudo, ou ser bom de jiu-jitsu, seria um argumento a favor da minha competência técnica na medicina, mas são coisas que não conversam entre si, entendeu? É igual eu falar que o cara vai ser um bom pintor porque ele toca guitarra bem. Não são coisas, não são habilidades compatíveis, mas ninguém pensa muito nisso. Dito isso, a questão das lesões, ela entra num contexto, num conceito que a gente chama de sistemas complexos. Sistemas complexos são sistemas nos quais a gente tem um monte de coisa, vários fatores que influenciam aquele desfecho, aquele evento, aquele fenômeno que é as lesões. Esses fatores, a gente conhece só parte deles, parte a gente não conhece, e eles interagem entre si de uma forma que a gente também desconhece, muitas vezes desproporcional. Ou seja, o que eu quero dizer é, para você ter uma lesão, existe uma caralhada de fatores que interagem entre si, a gente nem conhece todos os fatores, nem como eles interagem entre si para desencadear aquela lesão. Então, assim, a gente cria um viés, né? Então, eu travei as costas fazendo terra, mas ninguém fica traumatizado de sentar. Quantas pessoas não travam as costas sentando na cadeira? Teve um aluno que ele veio se queixando de dor na lombar ou no joelho, não lembro qual que era a dor. E ele falou, meu médico ele passou essa lista de exercícios que eu não posso fazer. Abri para ele e falei assim, seu médico perguntou como está seu sono? Não. Ele perguntou da sua hidratação? Não. Ele perguntou da sua alimentação? Não. Então, que tipo de avaliação é essa que o médico ele vai fazer, que ele não me pergunta coisas básicas? Aí o aluno pode até virar e falar assim, não, mas o que tem a ver, cara? Meu sono, né? Tudo. E aí que você vê que tem muito médico ainda desinformado, né, cara? 100%. Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma das formas mais eficazes de prevenir lesões é, pasmem, treino de força. O treino de força pode reduzir para até menos de 1/3 a incidência de lesões no geral. Isso é muito interessante. Caraca. E assim, a gente pode ter lesão faz parte da vida. A gente pode ter lesão torcendo o pé na rua, andando. Então, além da pessoa ela ter uma vida mais ativa, né, com esportes coletivos, pilates e tudo mais, uma das formas de prevenir é o treino de força. Exato. E faz total sentido, né? Então, por exemplo, imagina que você tem que carregar um copo a sua vida inteira, que representa o seu corpo. Eventualmente, você vai moscar e vai deixar esse copo cair no chão. Agora, se você conseguir deixar esse copo de vidro mais encorpado, então, por exemplo, agora não é um copo mais de vidro, agora é um copo de metal. A chance desse copo quebrar diminui. Uhum. As pessoas elas acham às vezes besteira, né, o lance do treino de força, mas eu falo que a primeira capacidade física que você perde é a força. Então você consegue, quando a sua velhice, andar 3, 4, 5 quarteirões até o mercado, só que a primeira coisa que você vai começar a deixar de fazer é levantar de uma cadeira sozinho, sem se apoiar. Né? E aí as pessoas elas não. E tanto que uma das causas de problemas na velhice é a osteoporose. Sim. De novo, o treino de força vai reduzir em 51% o risco de fratura de fêmur, por exemplo. Que geralmente a pessoa acha que ela caiu e quebrou o fêmur, mas não, ela quebra o fêmur e depois cai. Depende do caso. Mas o importante é entender que o próprio corpo ele se adapta ao treinamento. E essa adaptação é muito positiva, porque o músculo fica mais forte, o tendão fica mais forte, o ligamento fica mais forte e o osso, como consequência, também fica mais forte. E fica mais tolerante a desconforto, dor. Exato, e até acidentes. E você acha que de todas as dores que acomete o público de academia, os atletas, assim, tirando dor, óbvio, de lesão, lombalgia está entre as mais comuns? Sim, sem dúvida. Lombalgia é uma das causas de dor mundiais, né? Lombalgia é dor na lombar, tá? A gente fala às vezes de termo técnico, pra gente é um pouco mais natural, né? Às vezes a pessoa tá assistindo, ela não sabe, né? Lombalgia é dor na lombar, clássica dor na lombar. Aquela dor que você, meu Deus, que você fala que você já passou, já indica que você passou dos 30. A dor lombar é um problema mundial, no sentido de que é uma das principais causas a nível mundial de perda de produtividade. Então, estima-se que praticamente metade das pessoas vai ter dor lombar em algum momento da vida. E é uma das coisas que mais complica a nossa vida. Então, é muito prevalente. Não dá pra afirmar, eu vou ter dor lombar por causa disso, porque, igual a gente falou, dor é muito complexo e as lesões, elas entram num sistema complexo de várias coisas que interagem
entre si. Mas a gente sabe que 9 a cada 10 dores lombares são o que a gente chama de uma dor lombar não específica, no sentido de que a gente não consegue atribuir um culpado para essa dor. Então, não é uma hernia de disco, não é uma síndrome da caldequina, não é uma espondiloartrite, não é nada do tipo, é uma dor que está na região lombar e a gente não sabe a causa, onde ela está, não sei. Não é que nós, profissionais, médicos, personagens, educação física, etc., fisioterapeutas, não sabemos. É que a ciência não sabe. Tá lá, Tá lá. pode ser músculo, pode ser nervo, pode ser Pode ser o quadril. caralho, pode ser uma fada dentro, presa no seu aparelho vertebral, pode ser qualquer coisa. A gente não sabe a causa, mas a gente sabe como é que trata. Entendi. E isso inclui inevitavelmente exercício físico. Essa educação dor do- de que não é um trauma, não é uma, essa dor não específica que você não sabe, um dos principais formas de tratar é atividade física. Sem dúvida. Alguma superior a outras? Não existe evidência de prioridade. Eu li uma vez um artigo que disse que todas as atividades elas têm o mesmo benefício para dor lombalgia, dor na lombar, mas tem uma que ela se destaca um pouco mais, que é o Pilates, cara. Existem alguns trabalhos que sugerem isso, mas a diferença tende a não ser clinicamente relevante, porque nem toda diferença importa, né? Então, se eu te dou, sei lá, R$2, você ganhou dinheiro? Ganhou, mas muda a sua vida? Sim. Não muda. Aí tu vai botar um cara que odeia Pilates para fazer Pilates, porque existem alguns trabalhos pequenos que mostram uma superioridade pequenininha em redução de dor, não faz sentido. Entendi. O importante é que a gente tem um processo de reabilitação que é estruturado, individualizado para aquela pessoa, preferencialmente com acompanhamento multidisciplinar, então personal, fisioterapeuta, médico e afins, para que ele consiga melhorar daquilo. Mas assim, via de regra, não dá para fazer isso. Cara, você vai botar seu corpo para se mexer de alguma forma. Se você gostar dessa forma, isso tende a funcionar melhor, porque a sua adesão vai ser melhor. No meu caso, por exemplo, e eu sinto muito falta disso nas redes sociais, porque eu vou falar um caso que eu tive e alguns alunos meus iguais também, né? E é muito importante, eu sinto falta na rede social, que é a sinceridade de falar, foi comigo, não significa que com você vai funcionar. Então eu vou contar a minha experiência, tá? Eu sempre tive dor na coluna, acho que isso é um problema da minha família inteira, né? Já é genético, todos, minhas irmãs, meu irmão, meu pai, todo mundo tem problema na lombar. Então eu acho que é genético. E eu já fiz exame de imagem, então deu lá espondilólise, espondilolitese, hérnia, megapófise, escoliose, e, tipo assim, mano, é um combo ali, né? E aí eu, em um determinado momento, se eu andava por longas distâncias, por exemplo, eu andava daqui até o meu apartamento, a minha perna esquerda, o joelho esquerdo começava a formigar, sem nenhum tipo de dor irradiando, era o joelho, e às vezes eu dava uma fraquejada no meu joelho, andando assim. Então, se eu ia no shopping ou umas caminhadas mais, sei lá, de 10 minutos, acontecia isso. Aí eu fui no médico, ele viu tudo isso na minha coluna, né, todos esses problemas, né, e falou assim, e eu gosto muito dele, né, o Dr. Murilo Gottardello, eu recomendo sempre ele, e ele é muito conservador. Ele falou assim, Nick, não tem que operar, não tem que fazer nada. E você já faz exercício físico. Como você já faz exercício físico de uma forma regular, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um conselho, tenta Pilates. Para mudar um pouco, porque se a musculação já não está sendo suficiente, vamos tentar uma coisa a mais, que é um pouco diferente da musculação, vai movimentar mais a sua coluna. Eu fiz em coisa de 2 meses, eu nunca mais tive esse problema. Aí eu fiz por 9 meses o Pilates, e aí a minha irmã precisava fazer também, ela estava querendo, estava com problema na lombar, eu falei, não, vamos fazer, a minha professora não tinha mais agenda, eu cedi meu horário para ela e falei assim, vamos ver o que vai acontecer. Nunca mais tive aquele problema, cara. Nunca, nunca mais. E aí, daí então, todos os meus alunos que fazem musculação de forma regular, não tem sobrepeso, dorme bem, se alimenta e ainda tem algum incômodo, alguma dor, eu falo assim, meu, vai pro Pilates, vamos tentar. É a mesma cartinha na manga que o médico usou comigo, falou, você já faz exercício físico. Cara, não custa nada tentar. E, coincidentemente ou não, todos os casos aconteceu de terem melhorado. Teve um aluno que, em vez de Pilates, ele foi fazer natação e melhorou também. Entendeu? E aí, talvez, será a hipótese que eu construí na minha cabeça, né? E talvez seja porque artigos científicos, eles começam em hipóteses, né? Será que a musculação, ela não se limita muito em movimentos de coluna neutra, ou às vezes uma leve flexão, e essas outras atividades, tipo jiu-jitsu, força a gente a fazer movimentos de rotação, e no Pilates com carga, porque você tem as molas, né? Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Então, basicamente, seu diagnóstico foi frango. Mas é justamente isso. A gente é frango em movimentos específicos. Então, na musculação, na sala de musculação, a gente tem movimentos, né, agachamento, terra e etc. São movimentos funcionais, sim, mas que eles abordam todo o movimento de uma forma muito segmentada, digamos assim, né? Então, a gente não fica tão exposto assim à diversidade de movimentos na sala de musculação, como muitas vezes demanda na vida real.
Então, muitas vezes você mudar o estímulo, começar a fazer algum outro exercício, etc., você vai conseguir movimentar o teu corpo de formas que você não movimentava, e esse movimento vai sobrecarregar estruturas que antes não eram sobrecarregadas, e isso vai estimular com que elas se adaptem. Só que assim, existe uma grande incerteza nisso, né? Porque praticamente a maior parte das dores lombares se resolve sozinha em 6 semanas. Então, é muito fácil a gente começar a fazer alguma coisa, daqui 6 semanas resolveu, e a gente bota a culpa, né, entre aspas, o benefício, o resultado, atribui o resultado a essa coisa, sendo que, na verdade, se tivesse não feito pilates, mas dado 3 batidas de palma todo dia de manhã, também ia melhorar. Uhum. Então, é que a gente vê muito trabalho de gripe, por exemplo. Ai, não, mas eu tomei não sei o que lá e a gripe melhorou. A gripe já ia melhorar, meu amor. Você só fez alguma coisa junto. Então, não necessariamente é uma relação causal. Mas sim, eu sou totalmente a favor do exercício físico. É top. E quando as pessoas elas sentem dor, elas acabam tomando algumas medidas drásticas. E eu entendo, porque, cara, existem certas dores, algumas experiências de dor que é muito incômoda mesmo, e você acaba ficando meio desesperado, falando, mano, eu só quero que isso passe, já tentei de tudo. Quais são as medidas que as pessoas elas tomam geralmente, sem evidência, e que é totalmente charlatão, que você é mais comum de você escutar? Ah, é só fazer uma parte. Essa questão que você falou das espondilolistese, Ah, tá. espondiloartrose, espondiloartrite, bicho de papagaio, caralho a quatro. É muito interessante porque, a depender da faixa etária, mais da metade das pessoas vão ter alguma alteração na coluna Uhum, e elas não sentem absolutamente nada. sim. Então, muitas vezes, não é porque você tem uma hernia de disco, por exemplo, que essa dor decorre da hérnia de disco. Tanto que quanto mais grave, maior a chance do corpo absorver, né? Exato, mais ou menos 2/3 das hernias de disco são absorvidas pelo próprio corpo em cerca de 6 meses. E Uhum. muitas vezes você vai, faz a ressonância, vê a hernia de disco, mas a sua dor ela não é causada pela hernia de disco. E sabe o que eu já vi? O personal já divulgar no Instagram, olha só a ressonância da coluna da minha aluna com a hernia de disco, aí eu passei esse protocolo de treino, em 2 meses estava desse jeito e não tava sem nada. Mal sabe ele que, na verdade, é o corpo que só absorve. E aí É, fica parecendo que é aquele protocolo de treino milagroso que a pessoa fez, né? é o que a gente Cara, conversou agora, as coisas elas se resolvem às vezes sozinhas, o próprio corpo dá conta. Então se ela tivesse, ao invés de ter feito o protocolo dele, tivesse plantado a bananeira por 3 segundos todo dia de manhã, ia dar na mesma coisa, é mesmo. entendeu? Ela podia ter marcado um trident todo dia, que ia dar na mesma Uhum. coisa. E tem um. Tanto que as pessoas até, quando a gente vai falar de dor, de lombar e lombalgia e tudo mais, a primeira coisa que vem, acho que na cabeça da galera é postura. Ah, o pessoal fala assim, eu preciso melhorar minha postura. Eu falo assim pra eles, o que que é uma postura boa? Aí eu já trago tem uma revisão, um artigo que fizeram com Cita pro Wright. adolescentes, Ah, se eu não, não me achei que era. engano, em escola. Então, a forma como eles sentavam, né? E o adolescente que mais sentia dor na coluna, na lombar, era o que sentava aqui assim, ó. Porque geralmente os outros adolescentes que sentavam de forma diferente, eles mudavam mais de É. posição. E aí eu viro pro aluno e falo assim, a melhor postura é sempre a próxima, Uhum, concordo 100%. né? Até que se você for ver, a pessoa que vai assistir esse vídeo for ver, a gente está constantemente mudando de posição. Então você está Uhum, assim, você estava assim antes, estava assim também, a gente vai alterando. sim, Porque o corpo ele gosta, ele preza por movimento. Não existe uma postura que seja correta o suficiente a ponto de você manter ela por tempo determinado e não ter dor. né? Porque existe uma explicação mecânica para isso, né? Então imagina que você tem duas estruturas. Você mantém essas estruturas o tempo inteiro assim. As partes sendo sobrecarregadas nessa posição são as mesmas. Então, inevitavelmente, por mais anatômico, funcional, termos que eu não gosto, enfim, essa postura seja, a sobrecarga está no mesmo lugar. Conforme você muda de posição, entretanto, então estou aqui, então está assim, depois está assim, depois está assim, depois está assim, essa mudança permite que outras estruturas sejam sobrecarregadas e poupem aquelas anteriores. Uhum, É como se fosse o balanceamento, a rotação do pneu que você faz no carro, sim. basicamente. Então, você mudando de posição, você permite que o próprio corpo se recupere e vá se adaptando. Um exemplo claro que eu dou também para meus alunos é bacana, eu viro para ele e falo assim, faz assim com o seu dedo. Aí ele fica, eu falei, tá doendo? Não. Tá bom, então fica aí meia hora. O que que você acha que vai começar a acontecer? Ah, eu acho que vai começar a doer. Mas por quê? Machucou? Rompeu? Você sentiu algum estralo? Teve algum mau jeito? Não, então por que começou a doer? Aí a pessoa já. É, Porque tá muito exatamente. tempo parado. Então aí vem naquele lance. A dor pode ser que ela venha como um sinal de tipo, se movimenta. Exato, se mexe, Você pelo tá amor de muito Deus. tempo aí, se mexe. E aí entra naquele fato de qualquer atividade física vai provavelmente ajudar, vai prevenir ou vai ajudar a tratar a sua dor que você está sentindo de forma aguda, né? Que não seja um 100%. trauma, uma lesão grave, né? 100%. Existem alguns
A grande importância da equipe multidisciplinar, especialmente a nossa parte como médico, né, é diferenciar causas que podem ameaçar você de alguma forma de causas que não podem. Uhum. Então, embora 9 a cada 10 dores lombares sejam benignas, né, não sejam um grande problema que vai ameaçar a sua vida e etc., parte delas é. E cabe a nós identificar esse tipo de causa de dor lombar mais séria, intervir e também trazer você para o caminho da dor lombar que seja mais adequado. Então, existem alguns destinos que podem acontecer para alguém com dor lombar. Número 1, a pessoa tem dor lombar, vai sarar e Brasil. Acabou. Que é o que a gente gosta. Tá. Número 2, a pessoa vai ter a dor lombar e vai se manter com aquela dor, maior ou menor, pro resto da vida. Pode ter um flare-up, né? Pode ter um flare. Número 2, a pessoa vai ter uma dor lombar que vai e volta, então melhorou, aí voltou, o flare, melhorou, voltou. E basicamente esses 3 caminhos. Ou você resolve, ou você vai continuar com dor, ou a dor vai e volta. A nossa função como profissional da saúde, de forma geral, é tentar levar a pessoa para o caminho que a dor resolve. E isso passa por educação em dor e por tratamentos que são adequados, né? Então a pergunta anterior que você fez é em relação ao que a gente mais vê que as pessoas erram. Caminhos que as pessoas tomam para tentar resolver uma dor, que na verdade afastam nada desse objetivo. Sim. Repouso absoluto. Isso a gente sabe desde 2002, aí, pelo menos, que repouso absoluto para dor lombar, por exemplo, acaba piorando. Então agora você está falando das formas de tratamento de uma dor que é basicamente um charlatão, assim, tipo, que não tem tanta evidência. O charlatão coloca um juízo de valor que às vezes não é adequado. Tá bom. Então, às vezes, sei lá, você vai no médico do PS com uma dor lombar. Cara, ele não tem tempo para te orientar todas as coisas. Ele vai te falar, ó, você fica parado aí, vai resolver, vai melhorar, toma um remédio e vai para casa. É o tratamento ideal? Não é. Mas você foi no PS. O cara tem 10 minutos para te atender e tem mais 100 na fila. Sim. Então, não é que ele é charlatão. Entendi. E também não é a área dele especificamente, né? Você que foi buscar a informação no lugar errado. Entendi. Então, eu não diria charlatão, eu diria charlatão para coisas que são esdrúxulas, né? Tipo, compra meu manipulado na minha farmácia de confiança que você vai sarar. Aí é charlatanismo, desvio de caráter. Mas coisas que às vezes são replicadas por aí, mas que não são o melhor caminho para tratar a sua dor. Então, número 1, repouso absoluto. A gente sabe desde 2002, aí, pelo menos através de revisão sistemática, com meta-análise, que o repouso absoluto para dor lombar é pior do que você se mexer. Excesso de anti-inflamatórios e gelo, também é uma coisa que pode te afastar do objetivo, embora em alguns casos seja adequado, com dores muito fortes, Como que o etc. gelo ele pode ser prejudicial nesse sentido de demorar para recuperar? O gelo? É. Existem alguns trabalhos de modelo animal que sugerem que a aplicação de gelo e efeito do gelo no tecido acaba atrasando a recuperação desse tecido. Não é Por evolução. vasoconstrição. Aí afasta talvez os macrófagos, neutrófilos. Presume-se que sim, mas é uma evidência mais mecanicística do que de fato algo duro. Fora que é um saco fazer gelo, é chato pra caralho. Nossa, que negócio chato. Então não é uma coisa que geralmente Eu não vou nem falar de banheiro. tem. Nossa, não dá. Não é uma coisa que tem um custo-benefício muito bom, geralmente. A não ser coisas muito, por exemplo, torci o tornozelo, tô com muita dor no tornozelo, não uma consigo pancada, andar, alguma coisa muito absurda pra não inflamar, talvez. Mas o processo inflamatório é algo positivo Então, pro corpo. a gente geralmente dá esses tratamentos quando o processo inflamatório tá incomodando muito. Então, inchou muito, não consigo nem colocar o pé pra cima, andar direito, não consigo colocar o pé no chão, pôr um sapato, alguma coisa. Uma coisa que eu acho que foi você que falou pra mim isso, gelo, por exemplo, a pessoa tá com um gelo próximo da coluna, aí já não é tão interessante, né? Pra dor lombar especificamente, a maior evidência que a gente tem é de coisas mais mornas, não pra coisas geladas. É porque a pessoa fala, travei minha coluna, faço gelo. Aí uma vez eu acho que perguntei pra você, né? Nossa, um aluno perguntou se faz gelo na coluna. Eu realmente nunca tinha visto ninguém fazer gelo na coluna, né? De fisioterapia, coisa e tal, né? Nunca vi. É sempre tipo punho, cotovelo, ombro. O gelo ele serve para aliviar a dor naquele momento. E basicamente isso. Não existe evidência de que o gelo vai melhorar a recuperação do tecido. Então, vamos supor que a sua dor ia demorar 2 semanas para passar. Fazendo gelo ou não vai impactar, pode até atrasar, na verdade. Mas esse atraso pode compensar se o benefício que você tiver em alívio da dor for bom. Entendi. Caso a dor te incomode muito. Mas via de regra, a gente opta por analgésicos simples, como dipirona, paracetamol. Então a gente tem o gelo. Reserva? A gente reserva o gelo, o anti-inflamatório, como citopropeno, diclofenaco, etc., para casos em que eles realmente valem a pena. Então, gelo, repouso, anti-inflamatório, em excesso, são medidas talvez desnecessárias, né? E mais algum? A cinesiofobia, né? Esse, nunca mais fazer levantamento terra. Ou essa hipervigilância, não, tem que me mexer do jeito certo. Como se houvesse um jeito certo para se mexer, pelo amor de Deus. E uma forma que às vezes pode melhorar a dor é o agulhamento a seco, né? Que eu vi que você usa bastante também, né? O agulhamento a seco é uma intervenção que tem um nível moderado de evidência para um tipo específico de dor que a gente chama de dor miofacial, que é basicamente um nó no músculo.
no músculo tá com um nó, então às vezes você aperta no trapézio, por exemplo, e aí você sente o nó, você aperta o nó, a dor da pessoa reproduz e piora quando você aperta aquele nó, e aí nesse tipo de dor você agulhar esse nó permite, por vários mecanismos, que ele se desfaça, e aí isso pode melhorar a dor. Uhum, entendi. Tipo uma contraturazinha? Não chega a ser uma contratura, uma É, microcontratura? dá pra simplificar de uma forma É, assim. Então, existe um nó muscular, uma contração muscular sim, intensa, você bota a agulha lá e isso entendi. altera toda a dinâmica eletrofisiológica da região e permite com que esse nó se dissipe. Legal, E aí você alivia a dor nesse sentido. bacana. E compressas quentes? Talvez por alguma situação você falaria pra pessoa fazer uma compressa Dor quente? lombar e essa dor miofascial. Dores musculares em geral, quando não são uma ruptura ou algo do tipo, a compressa quente tende a ajudar. E tudo isso também é uma intervenção que não tem nenhum grande risco envolvido, né? O que vai acontecer se você colocar uma compressa quente, morna? A não ser que você seja meio louco e coloque uma compressa fervendo direto na pele e queime a pele. Uhum, Mas aí, pelo amor de Deus, se for fazer compressa quente ou morna, é uma temperatura que seja humanamente tolerável e você nunca deixa a bolsa em contato direto com a pele, porque senão você vai se queimar sim. e queimadura é uma lesão que pode ser importante. Então você pega Uhum. aquela bolsa que tá morna, não pelando, você bota ela ali num um paninho para prevenir o contato direto com a pele, um paninho morno também, levemente úmido para proteger, e não vai ser uma temperatura que te escalde, pelo amor de Cristo. É uma coisa tolerável. O... Uma coisa talvez que não é um tratamento, mas é uma medida que pode ser um nocebo muito grande, que as pessoas elas dão um valor, eu acho que maior do que se deve dar, que é exame de imagem. Tá, exame de imagem. Que na verdade o exame nada mais é do que uma interpretação, né? De imagem, né? Igual a gente conversou durante todo esse episódio, dor é uma coisa muito complexa e muitas pessoas têm alterações em exames de imagem que não justificam aquela dor. Às vezes é encontrar pelo. Como que é? Encontrar pelo em casca de ovo? É. E muitas vezes a presença desse exame de imagem com alguma alteração faz com que a pessoa tenha uma percepção de que o corpo dela é muito mais frágil do que ele realmente é. E às vezes ela fica tão pirada com isso que acaba até prejudicando o tratamento. Então teve uma vez, por exemplo, atendi um paciente cuja queixa era dor lombar no consultório. E aí ele veio, ele já tinha feito ressonância, viu que ele tinha uma hernia de disco, tal, e ele assim, parou de fazer tudo com medo de ter que operar para essa hernia de disco. E quando você vai examinar o paciente, você vê que a dor dele não tem absolutamente nada a ver com aquela hernia de disco, nada, era uma dor lombar não específica, Uhum. cujo tratamento principal é reabilitação, exercício, educação em dor e etc. Mas ele fez um exame de imagem, encontrou uma alteração, encontrou uma hérnia, e isso deixou ele tão abatido, né, tão preocupado, que ele pode fazer tudo. Ou seja, aquela imagem que foi pedida desnecessariamente, não tinha motivo para pedir aquela imagem, acabou atrapalhando o tratamento dele. Eu levei algumas consultas para conseguir fazer ele entender isso. Caraca, e deu certo? Deu, ele ficou bem. Ele ficou bonitão. Legal. Ficou bonitão. Você o educou? Eu tentei, fiz o meu melhor. E é muito louco, Bacana. porque se for uma dor de hérnia, o tratamento pode ser muito diferente. Sim. Então, os remédios que a gente usa são diferentes. Por isso que é importante que você pode ter a dor pode não ser importante, mas às vezes não é tão simples fazer essa diferenciação sozinho. Então, se você está em dúvida, vale a pena você buscar a opinião Sim. de alguém da área. Então, um colega, um conhecido seu falou, cara, tô com um tal dor, não apareceu, já tá 3, 4 meses essa dor no meu ombro, na minha coluna. Eric, cara, o que que eu faço? Vem no consultório para te examinar. Consultório. Porque não dá para dar um diagnóstico por telefone, por Instagram, Você por indicaria a pessoa WhatsApp. aí primeiro para um médico ou primeiro para um fisioterapeuta? Primeiro, Qual que é essa interação, assim? Eu vou buscar primeiro o fisioterapeuta para fazer a liberação, fazer a manipulação e tudo mais? Ou já vai no médico porque, putz, mas aí o médico vai pedir exame de imagem, vai é pedir... que tudo depende de como que é essa dor, né? Porque, como a gente conversou, existem vários tipos de dor. Então, às vezes, a dor que o cara está sentindo, na verdade, é uma fibromialgia. E não vai resolver fibromialgia com o fisioterapeuta. É importante, óbvio, né? Mas, às vezes, é um diagnóstico que tem que ser dado de uma forma mais precisa. Então, Uhum. óbvio que a equipe multidisciplinar, fisioterapia, educação física, nutrição também, muitos aspectos, e medicina, elas atuam sempre em conjunto. Mas, talvez, o ponto principal que me gera insegurança para falar sobre o que a pessoa tem que fazer ou não é justamente porque existem vários tipos de dor, apresentações diferentes de dor, que podem tornar apropriado ou não ir no médico direto ou no fisioterapeuta direto. Então, por exemplo, tô com uma dor no cotovelo aqui, que já tá aqui há um tempo, uns 2, 3, 4 meses, sinto no supino, etc. É bem razoável você ir no fisioterapeuta direto. Agora, eu tô com uma dor aqui, que eu bati a minha coluna e desde então tô com dor, ou então, eu tô com dor lombar, comecei a perder peso involuntariamente, tá estranho e tal. É mais interessante você ir no médico antes. Ou seja, não é aquela coisa instagramável, receita de bolo, que a resposta é simples, né? É É, exatamente o contrário, que é o que a gente prega. Pô, cuidar da saúde não é algo óbvio, não é receita de bolo, não tem um caminho fácil a ser seguido. É uma coisa que demora, é um processo árduo, né?
E é complexo, né? Porque as pessoas elas veem esses cortes no Instagram, no Facebook, no TikTok, etc. Não, sua dor é isso. Caralho, eu queria que fosse fácil assim. Uhum. O trabalho ia ser muito mais fácil se fosse algo certeiro, assim, mas tem várias nuances, cada pessoa é uma pessoa, né? E Eric, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você trouxesse para a gente a sua experiência aí, como que foi, você luxou o ombro e como que foi o processo seu de reabilitação, a dor que você sentiu, você conseguiu tirar algum proveito dessa experiência que os estudos não tinham te passado ainda para a forma como você lida com essas situações com seus pacientes? E se você puder explicar também um pouquinho como foi a sua lesão? É muito interessante, né? Que toda vez que a gente da área da saúde fica doente, a gente transcende o lado de quem cuida e passa a ser quem é cuidado. E Uhum. essa diferença ela é muito interessante, porque ela sempre engrandece a nossa própria atuação. Então, uma vez que você consegue entender melhor como que a pessoa do outro lado tá, todo o processo de acolher a pessoa tende a ficar mais eficiente, né? Então, eu tive uma luxação glenumeral anterior no ombro direito, fazendo jiu-jitsu. Eu peguei uma queda, caí em cima do meu ombro, tal, e aí saiu do lugar. Eu veio parar aqui, assim. Uma dor excruciante, é a pior dor que eu já senti na minha vida, física. Pior que a E dor de gripe masculina? não, não chega tanto aí já. Homem com febre não dá. É, Aí a então. UTI na Ah, certa. beleza. Mas foi uma dor quase tão forte quanto. Uma dor muito grande. Eu parei ali e falei, puta que pariu, que dor gigantesca. Na hora eu já sabia o que tinha acontecido, né? Por ser da área, enfim. Sim. Fui pro hospital. Nem consegui fazer o raio-x direito, porque eu não conseguia pôr o ombro na posição certa para fazer o raio-x. Aí o ombro foi reduzido. E existem algumas lesões O que é associadas isso, a. reduzido? Reduzido é quando você bota ele no lugar de novo. Tá, beleza. Botei ele no lugar de novo. Eu não botei, o cara botou pra mim, porque eu não conseguia nem Sim. pensar. E existem algumas lesões associadas à luxação de ombro que acontecem, porque o ombro ele é um osso, né? O húmero tá aqui, a parte final dele, tá numa cápsula aqui, então para ele sair, inevitavelmente machucou alguma coisa. Uhum. Alguma Então coisa sempre vai ter rompeu aí. lesões associadas. Sempre vai ter lesões associadas. Uhum. E aí o processo de recuperação, ele é um processo que pode não ser cirúrgico. Eu optei por não fazer a cirurgia de ombro, optei por fazer o conservador com fisioterapia, fortalecimento e etc. E foi muito interessante passar por esse processo. Você foi, inclusive, muito importante nisso. A gente adaptou os treinos, tudo. Foi muito, muito Depois a gente bacana. coloca Obrigado uma, por a isso, gente inclusive. coloca uma foto aí, depois mandar pra você dele treinando com a manopla aqui, né? É, nessa época eu fazia parte do Queen ainda. É, é verdade. E foi muito, muito interessante a gente ver, de fato, como o processo de reabilitação e de tratar, de fato, de uma pessoa vai além da técnica, né? Então a gente sabe o que tem que ser feito, mas existe muita coisa além do que tem que ser feito. E nos trabalhos, etc., a gente vê o quão importante é o sentimento de autoeficácia, de saber que você dá conta e de manter uma sanidade mental e uma positividade ao longo do processo. E eu vi isso na prática, o quão importante é. Então, hoje eu não tenho nenhuma sequela no ombro, graças ao trabalho em conjunto nosso, né, com o fisioterapeuta Ricardo, obrigado, eu te amo para sempre. E a gente vê o quão importante é uma equipe multi que te acompanha de fato e você saber o que de fato acontece na sua condição, né? Sempre é muito importante. A educação ela faz parte da medicina. A gente às vezes acha que a medicina é só, não, vai tratar, diagnosticar. Não, ensinar faz parte. E Faz bastante você, parte. e você tava 100% crente de certeza que você não ia voltar pro Gil, né? Eu Eu lembro. tava. E eu falava assim, não, cara, mas você gosta muito. E você, não, mas não compensa. Você acha que parte dessa sua negação ao retorno era por medo da dor? Não por medo da dor, mas tudo que a gente tem de decisão na nossa vida envolve um risco e um benefício. Então, em última instância, eu acredito que a nossa função na vida, se existir alguma, é aproveitar a nossa existência ao máximo. Então, toda decisão que a gente toma envolve um balanço entre os riscos que eu estou correndo e os benefícios que eu estou correndo. Então, por exemplo, eu vou pular no mar. É divertido? É divertido, mas assim, será que o risco de eu pular de cabeça e ficar tetraplégico compensa o benefício existencial que eu vou ter da experiência de pular? Uhum. Talvez sim, talvez não. Geralmente não. A decisão de voltar para o jiu-jitsu foi uma decisão que considerou tudo isso. Então, é um esporte que eu gosto de fazer, eu aprecio fazer, mas ao mesmo tempo eu sou médico, então eu sou PJ, não sou CLT. Uhum. Nesse aspecto, a minha renda é atribuída ao meu trabalho. Uhum. Se eu não consigo trabalhar porque eu machuquei meu ombro, eu vou me ferrar. Basicamente é isso. Só que a decisão ela foi feita considerando o quanto eu gosto do esporte e tendo consciência do risco. Então a gente sabe, por exemplo, aí que mais ou menos metade das pessoas que tiverem uma luxação de ombro e optaram por não operar, vão ter essa luxação de novo em algum momento. Então todo dia que eu saio de casa para treinar, eu sei, hoje eu posso luxar meu ombro. Então eu Uhum. tomo
medidas para tentar mitigar, diminuir esse risco. Então, Sim. por exemplo, eu evito alguns golpes, evito estar em algumas posições para tentar amenizar esse risco. Mas a decisão de voltar, ela foi totalmente racional, pesando os benefícios que eu tenho com o jiu-jitsu, porque eu realmente gosto, e os riscos que estou correndo. É o que a gente chama de seguir um risco calculado. E aí a gente empreende na nossa estratégia de vida aí várias ferramentas para diminuir esse risco. O treino de força que a gente faz é uma Sim, delas. sim. Porque, de novo, força é uma das Uhum. principais coisas que previnem lesão. Complementando, né, o João, que coincidentemente é o nosso cabeleireiro também, né? Ele, muito querido, ele falou pra mim que tem muita vontade, sempre acompanha MMA, UFC e tudo mais, e ele tem muita vontade de fazer jiu-jitsu, mas ele tem medo que pode machucar a mão e tal. Eu virei pra ele e falei assim: João, eu não vou te encorajar a fazer o jiu-jitsu ou alguma outra luta, porque, cara, existe muito, muito risco de você machucar sua mão, seu braço, se você ficar sem trabalhar, e eu não quero ter esse peso na consciência de que eu fiquei falando, não, vai lá, vai tranquilo, não sei o quê. Sendo que, cara, até no drill, você pode fazer drill e cai de uma forma, mesmo o professor falando, mesmo você sabendo, mesmo todos. Às vezes é um evento de milissegundos, assim, que você toma uma decisão errada, ou às vezes alguém cai em você, né, e você machuca alguém. Mano, se você ficar, sei lá, 6, 7 meses afastado do trabalho, você vai ficar sem receber. Então eu falei, eu não vou te encorajar, não quero esse peso na consciência. 100%. É que a gente mede na literatura a incidência de lesões nos esportes a cada 1000 horas. Uhum. Então, assim, inevitavelmente você vai ter alguma lesão de novo. Lesão faz parte da vida. Principalmente se você é atleta. Exato. E você pode se machucar mesmo não sendo atleta. E provavelmente é igual o motoqueiro, né? Tem quem caiu e tem quem vai cair. O Exato. atleta tem quem se machucou e tem quem vai se machucar Você vai se ainda. machucar. Você pode estar andando na rua, tropeçar, cair, quebrar o punho. Acontece. Viver é risco. Aí você decide quais riscos que você quer assumir, se eles compensam ou não. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu, eu faço. Mas não existe um valor que você possa me pagar quem faz andar de moto. Esse valor não existe. Entendi. Eu nunca vou ter moto na minha vida. Porque o gasto não vale o gosto. É isso. Então é sempre uma coisa individual, né? Nosso papel da saúde é justamente trazer as informações de uma forma que a pessoa entenda, para que a gente possa tomar a decisão junto, né? Considerando os valores de preferência da pessoa mais importante da relação médico-paciente, que é o paciente. Então é isso. Mas não tem como decidir sem ter as informações. Irmão, obrigado por ter vindo. É um prazer imenso. Muito bom, muita satisfação poder conversar com você, trazer essa informação pro pessoal do canal aí. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, que tem muito, muito ensinamento agregado, muita coisa aqui agregada, que vocês provavelmente vai ser muito difícil de encontrar aí na rede social, que é extremamente poluída com informações precárias aí, pobres, né, de evidências, né, no muito achismo, né. É, muito achismo. Então é isso, não esquece de compartilhar o vídeo se vocês gostaram. Deixa o like aí, inscreva-se no canal e até a próxima. Forte abraço. A gente esqueceu do os. Ah, verdade. Os.